Olá! Hoje a gente vai dar uma espiada num programa educacional lá de Caieiras, em São Paulo, que é super inovador. Eles estão, sabe, repensando a sala de aula para encarar um desafio que, nossa, é um dos maiores e mais antigos da educação. Então, vamos lá. A questão é essa, né? É a pergunta que não quer calar para todo educador. Pensa bem, numa sala cheia, cada aluno tem um ritmo, uma necessidade diferente. Como é que se faz para garantir que todo mundo aprenda, que ninguém fique para trás? Esse problema tem até nome, viu? É a tal da sala de aula heterogênea. Imagina só a cena. O professor precisa lidar ao mesmo tempo com alunos que estão em níveis completamente diferentes. A grande sacada é como criar uma aula, uma experiência que funcione para todo mundo junto. Pois é, e é bem aí que entra o programa Currículo em Movimento. Ele é, na verdade, uma formação para os professores de Caieiras que nasceu justamente como uma resposta, uma solução bem criativa para esse baita desafio. E a missão deles, olha, é bem clara. Não é só papo, não é só teoria. O foco total é dar ferramentas que funcionam de verdade, coisas que os professores possam usar no dia a dia para fazer a diferença, para gerar um impacto que dá para ver, para medir no aprendizado da garotada. E para chegar lá, a estratégia deles se apoia em dois pilares bem importantes. O primeiro é um jeito super inteligente de organizar os alunos. E o segundo, uma forma de fazer o aprendizado ser mais cativante, sabe? Mais engajador. Bora ver como cada um funciona na prática. Beleza, vamos começar então pelo primeiro pilar, o agrupamento estratégico. A grande estrela aqui é um conceito que eles batizaram de enturmação. Mas o que é essa tal de enturmação? Pensa assim, é a arte, e também a ciência, de montar os grupos de trabalho na sala. Só que não é de qualquer jeito, não é aleatório. A ideia é usar dados concretos para formar equipes em que os alunos se ajudem de verdade, com base naquilo que cada um mais precisa aprender. E o processo é todo organizadinho, olha só. Primeiro passo, o professor faz uma avaliação para sacar exatamente em que pé cada aluno está. Com essa informação na mão, ele consegue ver direitinho o que cada um precisa. E só aí, no terceiro passo, ele monta os grupos, já pensando em como um pode ajudar o outro a aprender mais. E o legal é que isso não é só teoria, não. O próprio material da formação dá um exemplo bem prático. Eles falam de um professor, o Mal Batarran, que pega justamente os dados de uma avaliação dessas para organizar a turma dele, que é super diversa, em grupos que funcionam muito melhor. Ok, agora vamos para o segundo pilar. Porque, não adianta só organizar a galera. Tem que fazer com que eles queiram participar. E é aí que entra a grande sacada. Transformar o aprendizado numa espécie de jogo, numa missão. E o que eu acho sensacional aqui é que a gamificação, essa ideia de jogo, acontece em 3 camadas diferentes. Tem a parte digital, sabe, com atividades no computador, quizzes, mas também tem a parte física, com materiais na mão, tipo uns livros-jogo. E para fechar, tem uma plataforma que todo mundo usa, que conecta a regional inteira. Assim dá para acompanhar o progresso geral, cria um sentimento de equipe, de jornada em conjunto. No fim das contas, o ponto central é esse, sabe? Não importa se a ferramenta é digital ou um livro. O objetivo é sempre o mesmo: criar atividades que sejam interessantes, que desafiem e motivem todo mundo, não importa o nível de cada um. A ideia é garantir que essa jornada de aprendizado inclua todo mundo, sem exceção. Só que uma ideia incrível dentro de uma única sala de aula, bom, ela precisa se espalhar para realmente transformar as coisas, né? E é aqui que a gente vê a visão de longo prazo do programa. Eles têm um conceito para isso que eles chamam de cascateamento. O que é cascateamento? É basicamente a estratégia deles para fazer o sucesso crescer, para escalar. A ideia é simples, o que o professor aprende naquela formação não pode morrer ali. Eles viram multiplicadores, levam essas ideias e práticas para suas escolas. E com isso, vão fortalecendo a rede toda de dentro para fora. E o fluxo é exatamente este. O conhecimento sai da formação, vai para o dia a dia da escola e o resultado de tudo isso junto acaba fortalecendo a região inteira. Vira um ciclo, sabe? Um ciclo de crescimento que não para. E no final o programa deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão bem legal. Com toda essa estratégia de missões, de jornadas, de engajamento, ele meio que pergunta, e se o futuro da educação fosse mais parecido com um jogo? Talvez a estrutura de um game seja a chave para resolver uns problemas bem cabeludos que a gente tem na educação. É algo para se pensar, né?